O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. Por falar em xadrez verbal, eu vou chamar o homem por trás do tabuleiro, Felipe Nobre Figueiredo. Não vem com essa pra cima de mim não hoje, porque o programa de hoje é nas tuas costas, meu irmão. Hoje eu só vou assistir... enquanto você está falando... Não, você não está falando diretamente da Argentina, mas no dia que esse programa for ao ar... Eu estarei lá. O senhor estará na Argentina, e por esse motivo, né, explicando aqui para os nossos ouvintes que eventualmente não sigam o Xadrez Verbal nas redes sociais, primeiro sigam, pois lá nós demos esse aviso, né, mas esse Fronteiras Visíveis do Futebol deveria ter ido ao ar semana passada, mais precisamente no dia 6 de junho. Porém, nós... Julho. Tá certo, desculpem, eu confundo os dois, eu sou dislexo. Mas o programa passou para essa semana, por quê? Porque nessa semana nós teremos também um xadrez verbal na sexta-feira, especial sobre a Argentina. Nós teremos uma semana temática da Argentina, já que no último dia 9 de julho foi o aniversário de 200 anos redondinho, data redondinha, data bonita, da independência das Províncias Unidas da América do Sul. Sim. Né? Futuramente conhecido como Argentina, futuramente conhecido como a terra de Maradona, como diria nosso querido Leandro Amin, ou a terra de Lionel Messi, como diria a nova geração. Lionel. Lionel, não sei. Lê no macacão dele, tá escrito no macacão dele de presidiário o nome ou não? Ou só tem o número? Tá só sobrenome. É que nem Irmãos Metralha? Enfim. Mas vamos começar, vou chamar o primeiro bloco para falar sobre a formação do que a gente conhece hoje pela Argentina. O mapa. Bem, Felipe, o processo de independência da Argentina, do que hoje é a Argentina, né, no caso do vice-reinado do Rio da Prata, ele tem uma particularidade em relação ao restante da América Espanhola, né, já que em 1806, ou seja, 2 anos antes das invasões napoleônicas na Península Ibérica, ocorreu as invasões britânicas a Buenos Aires em 1806 e Montevidéu em 1807. E por que isso é importante para o processo de independência? Porque os ingleses tomaram pau. Não, os ingleses eles até governaram por 2 meses ali Buenos Aires. Porém, tomaram um pau, foram expulsos, mas a autoridade colonial começou a ser questionada já nesse episódio. Então, pode-se dizer que o processo de independência no vice-reino do Rio da Prata começou antes que no resto da América Espanhola, que teve como o catalisador as invasões napoleônicas. Teve um francês que acabou participando, o Santiago de Liniers, que inclusive é um bairro de Buenos Aires, onde está localizado o estádio do Vélez Sarsfield atualmente. E como ele foi o grande vitorioso na expulsão dos ingleses, ele virou o comandante militar supremo e depois o vice-rei provisório. O vice-reinado da Prata nessa época tinha cerca de 400 mil habitantes, era uma das administrações menos povoadas da América Espanhola. Com a invasão napoleônica, como eu já havia dito, houve a abdicação forçada de Carlos IV, monarca desde 1788, e do seu filho, Fernando VII,
que depois, com a saída das tropas francesas, isso em 1814, ficaria no trono até 1833. Assim, foi formada uma junta central de governo em Sevilha para tentar manter o Império Espanhol, e isso acabou dando uma certa autonomia às grandes cidades coloniais, Buenos Aires entre elas. Com isso, ocorre a Revolução de Maio, no dia 25 daquele mês, em 1810, e que acaba tendo um cabildo aberto, ou seja, o legislativo de Buenos Aires acaba tendo o poder ao invés do vice-rei, no caso Baltazar Hidalgo de Cisneros y La Torre, que foi deposto também. Inclusive o dia 25 de maio é outra data cívica importante na Argentina. Sim, até hoje. Se o 9 de julho é a finalização do processo, o 25 de maio é o começo. Ambos são feriados na Argentina. Só que esse cabildo aberto, que acabou formando a primeira junta, presidida por Cornélio Saavedra, que também é outro bairro de Buenos Aires, esse onde fica a sede do Clube Atlético Platense, outro time tradicional, era leal a Fernando VII. Ainda existiam setores portenhos que eram leais à monarquia. Inclusive, esse é um debate que vai ser muito mais forte no vice-reinado da Prata do que em outras partes da América Espanhola, da manutenção da monarquia após o processo de independência. Inclusive, tinham correntes que defendiam até que a nobreza incaica devia voltar ao trono. Um dos últimos descendentes do Tupac Amaru, a partir do cabildo aberto, foi convidado a morar em Buenos Aires e teve toda a sua hospedagem paga. Mas o cabildo aberto depois acaba com os títulos de nobrezas e o regime de castas e garante a liberdade de imprensa. Esses decretos foram promulgados pelo secretário Mariano Moreno, ele morreria no ano seguinte, 1811, mas o legado dele seria muito grande, inclusive formando uma corrente política chamada de morenistas. Não confundir com os morenistas do século XX, que é uma seção do trotskismo na Argentina. Ainda em 1810, há a formação do Exército do Norte, que acaba realizando expedições auxiliadoras no Alto Peru, que é a atual Bolívia. Também, em 1810, são chamadas as Cortes de Cádiz, que era o último território livre de tropas francesas na Espanha, e as Cortes de Cádiz eram o poder legislativo, eram os representantes legislativos da Espanha, inclusive com delegados americanos, ou hispano-americanos. Já em 1812 ocorre a Batalha de Tucumã e a Batalha de Salta, e isso é importante porque vai definir as fronteiras do noroeste do que hoje é a Argentina. E como a gente vai falar mais à frente, Tucumã tem um papel central também na independência da Argentina. Em 1813, a exemplo das Cortes de Cádiz, são chamadas a Assembleia Geral e Constituinte das Províncias Unidas do Rio da Prata. No mesmo ano, há o Combate de São Lourenço, que é a primeira vitória militar do coronel José de San Martín, em 3 de fevereiro de 1813, e no ano seguinte há a campanha naval, no qual Almirante Brown, que é outra figura muito homenageada por clubes de futebol, derrota a Real Armada e reconquista Montevidéu das mãos dos ingleses. No mesmo ano, na banda oriental, do outro lado do Rio da Prata, o José Gervásio de Artigas cria a Liga de los Pueblos Libres, que compreendia a banda oriental e as províncias de Corrientes, Entre Rios, Santa Fé e algumas regiões de Misiones. No ano seguinte, Córdoba e La Rioja também se uniriam a essa confederação. Essa confederação ela acaba sendo ameaçada pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que lança uma campanha contra Artigas, que vai durar de 1816 até 20, e que acaba anexando a província cisplatina depois ao Império do Brasil. Que é o verdadeiro nome da região.
né? Província Cisplatina. Você vai se complicar. Eu tô sentindo que nesse programa você vai se complicar. É o nome, Província Cisplatina. É uma província separatista que está revoltada contra o Brasil, mas seria o segundo foco de produção de doce de leite no Brasil. Eu falei de Tucumã, né? Em 9 de julho, daí sim a data chave, né, do processo de independência, ao Congresso de Tucumã, que declara a independência das Províncias Unidas. Só que não existia uma liga, né? As Províncias Unidas, na verdade, não eram tão unidas assim como o nome diz. Existia muita identidade regional, muitas lideranças locais. Então, esse momento, a partir de que garante a independência em relação ao Império Espanhol, existe uma disputa de poder local entre os diversos caudilhos. Entre eles o Stanislau Lopes, em Santa Fé, que inclusive é o nome do estádio do Colón de Santa Fé, e o Francisco Ramírez, em Entre Rios. Stanislau Lopes vai ficar no poder de 1818 a 38 e o Francisco Ramírez vai ser assassinado em 1820. Os portenhos acabam tendo uma derrota em relação a esses caudilhos em 1º de fevereiro de 1820, na Batalha de Cepeda, e com isso ocorre a dissolução do Congresso e do governo central. Também é formada a República de Tucumã, que incluía Catamarca e Santiago del Estero, isso no norte da Argentina, por Barnabé Araoz. Em 1824 é convocado o Congresso Geral Constituinte, que tentava redigir a nova Constituição dessa nova nação independente. E, ao mesmo tempo, ocorria a Guerra da Cisplatina, daí entre tropas das Províncias Unidas e contra o Brasil, e nesse processo acaba ocorrendo a independência do Uruguai, que se tornou um estado tampão, né, Felipe? A questão do Uruguai se tornar um estado tampão, a gente agora falando um pouco mais sério, é importante lembrar que o Uruguai, ele vai ser, né, nesse contexto, ele vai ser muito disputado por Argentina e Brasil, e o foco da política externa brasileira, né, para dar apenas um contraponto, durante basicamente todo o período imperial, vai ser justamente a região do Rio da Prata. Então, para você evitar mais conflitos ainda, para você evitar uma disputa entre as duas potências regionais, a Argentina e o Brasil, você cria um estado tampão ali, com todo respeito ao nosso querido Juan Funés. Em 1826, durante a Guerra da Cisplatina, mas já com a Constituição redigida, o Bernardino Rivadavia é nomeado o primeiro presidente desse estado. Mas ele foi muito rechaçado fora da capital, Buenos Aires. Já na província de Buenos Aires, o Juan Manuel Rosas é proclamado governador, e esse é um nome central nesses primeiros anos, porque é a partir da figura dele que vai intensificar a disputa pelo poder entre os federalistas e os unitários. Isso a partir de 1829. Mas daí ganha relevância o Partido Federal, que acaba formando a Confederação Argentina em 1831. 2 anos depois, há a ocupação britânica nas Ilhas Malvinas, que os piratas ingleses chamam de Falkland, e a subsequente colonização em 1840. Tropas rurrênias derrotam os saltenhos na Batalha de Castanhares, isso em 13 de dezembro de 1834, garantindo a autonomia de Jujuy. Nesse momento, existiam 14 províncias na Confederação Argentina e, como eu já falei, todas elas com uma liderança local muito forte, à exceção de Corrientes. Todas elas eram dominadas por caudilhos federalistas que foram conquistando poder pouco a pouco, e todos respondiam ao governador de Buenos Aires, o Rosas. Em 1845, o então estudante Domingo Faustino Sarmento, que seria presidente futuramente, publica Facundo, que é um libelo anti-Rosas e os demais caudilhos. O livro chama Facundo por conta do Facundo Quiroga, que era caudilho da província de La Rioja, e nisso cria-se a dicotomia de civilização e barbárie. Em 1851,
um antagonista do Rosas, o general Justo José de Urquiza, faz um levantamento na sua província de Entre Rios e acaba sendo empossado como o novo presidente, derrotando o Rosas em 1852, após a Batalha de Caseros, com apoio do Império do Brasil. Depois dessa batalha é firmado o Acordo de San Nicolás, que vai garantir uma certa estabilidade. Porque no mesmo ano ocorre a Revolta de Buenos Aires, que é separada da Confederação Argentina até 1859, na nova Batalha de Cepeda, quando ela volta à Confederação. Nesse período, a capital da Argentina foi transferida para a cidade de Paraná, na província de Entre Rios, do outro lado da margem do rio homônimo, de Santa Fé, onde foi redigida a nova Constituição em 1853, que aboliu a escravidão e era baseada no livro Las Bases, de Juan Bautista Alberdi, um dos membros da geração de 37. Essa questão de Buenos Aires na Argentina durante o século XIX ela é muito interessante, porque a gente está acostumado a pensar no Brasil com uma grande continuidade. Na Argentina a gente tem essa grande disputa de poder entre federalistas, unitaristas e portenhos, e embora Buenos Aires tenha se separado, e Buenos Aires só vai voltar para a Argentina oficialmente, e a gente vai passar por isso mais para o fim do século XIX, durante muito tempo Buenos Aires era a principal fonte de renda do país, porque é o principal porto. Sim. Então acabava tendo um acúmulo de poder lá, mesmo ela sendo teoricamente uma cidade-estado independente. Então uma relação meio esquizofrênica, o peso de Buenos Aires na Argentina. E essa questão do porto, a Confederação Argentina vai voltar, o grande porto vai ser Rosário, que tem um crescimento muito grande, né? Inclusive acaba superando a capital da sua província, Santa Fé, e hoje é uma das maiores cidades da Argentina, né? Muito por conta disso. E é a cidade de onde vem o presidiário recente. Sim, você que está dizendo. Não, o condenado. O condenado. O condenado. Daí não nos processos. É um problema com a Espanha também, né? Com o fisco. Em 1856 é assinado o Tratado de Paz, Amizade, Comércio e Navegação entre a República do Chile e a Confederação Argentina, sendo substituído posteriormente pelo Tratado de Limites entre a Argentina e o Chile, mas isso depois vai ser jogado fora por conta do conflito de Beagle, ali no sul do continente. Em 1861 ocorre a Batalha de Pavón, no qual as tropas portenhas acabam derrotando as forças de Urquiza, e isso eleva o Mitre à presidência da Argentina. Em 1865, tropas uruguaias invadem a província de Correntes, após negativa do Mitre em auxiliar Solano Lopes contra as forças brasileiras no Uruguai, e é formada a Tríplice Aliança e é declarada a guerra entre Brasil, Uruguai e Argentina ao Paraguai. Em 1869, ou seja, um ano antes do fim da Guerra do Paraguai, é realizado o primeiro censo nacional na Confederação Argentina, em que estima que a população é de 1,8 milhões de habitantes. No ano seguinte é inaugurada a primeira linha férrea entre Córdoba e Rosário, e no caso dos ferroviários tem uma relação muito forte com o futebol, já que grande parte dos times argentinos são fundados a partir da construção das ferrovias. Posso citar o Rosário Central, o Tajeres de Córdoba, Ferrocarril Oeste, enfim, diversos times importantes, tradicionais do futebol argentino, que já foram campeões, são de origem ferroviária. Em 1876 é promulgada a Lei de Imigração e Colonização, e também, assim como no Brasil, era uma política de branqueamento da população argentina, e aí também é importante destacar
o papel dos imigrantes na formação de clubes de futebol, né? O Boca Juniors, Vélez Sarsfield, até os clubes mais identificados com a colônia, como o Deportivo Espanhol, o Esportivo Italiano. São diversos clubes que acabam sendo formados por essa nova classe. Só fazendo um paralelo, que no caso do Brasil, essa política de branqueamento vai ser muito por conta da população negra de africanos que foram escravizados, e na Argentina é mais em relação à população indígena, né? Sim. Mas lembrando que, né, por exemplo, para ficar num exemplo recente e pela temática do programa, o Tevez, o Maradona, todos eles têm traços indígenas. Sim, a gente pode não reparar, indígenas. Porque os indígenas brasileiros têm alguns traços diferentes, porém são, em relação à Argentina, mais em relação à população indígena, né? Só esse complemento. Sim, mas também não negando o passado negro na Argentina, que é uma questão muito sensível também. Existem negros na Argentina, ao contrário do senso comum. Como o Felipe já adiantou a questão indígena, né, em 1879 existe a conquista do deserto, ou seja, ali da Patagônia, que ainda não era incorporada à Confederação Argentina, as províncias ali de Santa Cruz, Chubut, mais no extremo sul, né? E essa expedição foi chefiada pelo general Julio Argentino Roca, que era o ministro de guerra do presidente Nicolás Avellaneda. Buenos Aires é separada em 1880 da província que leva o seu nome, sendo elevada a Distrito Federal. Por conta disso, é fundada La Plata, que seria a nova capital da província de Buenos Aires, no ano seguinte, em 1881. 10 anos depois, é fundado o partido mais tradicional da Argentina, a União Cívica Radical. E é um partido que até hoje disputa eleições, ou seja, são mais aí de 120 anos na vida pública argentina. O segundo censo nacional, daí já com o elemento dos imigrantes, estima que a população argentina é de 4 milhões em 1895, e já no começo do século XX, muito por conta também da influência dos imigrantes, Alfredo Palacios é eleito deputado pelo Partido Socialista, isso pelo distrito de La Boca. Em 1913, o metrô de Buenos Aires é inaugurado e a população na capital, nessa época, já era de 1,5 milhões de habitantes. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque é um assunto que a gente comenta bastante no Xadrez Herbal, porque eu e você somos usuários de transporte público, né? Eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes paulistas, e especialmente os paulistanos. Lembrando que o metrô de São Paulo é de 1974. Sim. Estamos falando de 60 anos de diferença. Eu só queria botar isso muito claro. E só para um outro efeito de comparação, assim, porque rapidinho, porque às vezes quando as pessoas falam, não, porque o metrô de Paris, porque o metrô de Londres, você não pode comparar a potência, o potencial econômico de Londres com o potencial econômico brasileiro, por exemplo. Mas dá para comparar com a Argentina, é razoável. E é nosso vizinho, hoje é inclusive um país, uma economia muito menor. Então, só queria colocar esse aspecto, um abraço para todo mundo. Não, e só continuando com comparações, a gente pode comparar com Santiago também, que é uma cidade 3 vezes menor que São Paulo, e tem um metrô da mesma época, começou a ser construído também nos anos 70, só que é muito mais abrangente. É que Santiago eu não conhece, você é muito mais cosmopolita que eu, mas então... Andar de metrô em Santiago é muito mais fácil que em São Paulo, te garanto. Em 1916, a União Cívica Radical elege o seu primeiro presidente, o Hipólito Yrigoyen, que vai ser uma figura central também na primeira metade do século XX na Argentina, e já no mandato dele ocorre a reforma universitária em Córdoba. E é importante citar esse fato porque ela vai inspirar diversos movimentos análogos na América do Sul. E também mostra a importância intelectual da cidade de Córdoba, como a gente vai ver no terceiro bloco também. Em 19 ocorre a Semana Trágica, onde centenas de grevistas são assassinados pela repressão. Mas mesmo assim o Yrigoyen consegue eleger o seu sucessor, o Marcelo Alvear, isso em 1922,
e o próprio Irigoyen volta ao poder na eleição seguinte, mas aí já havia um racha na UCR. Com a volta do Irigoyen ao poder, acaba não durando muito, porque o José Uriburu acaba dando o primeiro golpe militar no século XX na Argentina. O primeiro de você muitos. especificou que era no século XX, né? Porque... O primeiro de muitos. Outro oficial, o general Agustín Justo, assume o poder por meio de eleições fraudulentas em 1932. Nova fraude garante a posse de Roberto Ortiz, em 1938, em detrimento aos radicais representados pelo ex-presidente Marcelo Alvear, que acaba sendo o Ortiz sendo substituído pelo seu vice, Ramon de Castilho, por problemas de saúde. Outro golpe militar derruba o Castilho e o governo é encabeçado pelo general Ramírez, em 1943. E é nessa época que o então coronel Juan Domingo Perón começa a ganhar destaque como secretário do Trabalho e Previdência, sendo respaldado por boa parte das lideranças sindicais. Ele tinha muita aceitação entre os sindicalistas. Com o final da Segunda Guerra Mundial, assim como no Brasil, cresce a oposição a um governo autoritário, né? Não fazia sentido, já que boa parte dos autoritarismos na Europa haviam sido derrotados, que um governo aqui na América do Sul fosse dessa maneira. Nesse contexto, o Perón é deposto do seu cargo, lembrando, ele era secretário nessa época, e preso, mas ele garante a sua liberdade após uma grande mobilização operária que pedia pela sua soltura, isso em 17 de outubro de 1945. Nas eleições do ano seguinte, o Juan Domingo Perón é eleito presidente, derrotando os partidos tradicionais, e é com o Juan Domingo Perón chegando ao poder que a gente dá o fim ao primeiro bloco para voltar ao peronismo no terceiro e último bloco, Felipe. O campo. Bem, então, invertendo um pouco os papéis aqui na brincadeira de hoje, né, já que o nosso especialista em Argentina é o Matias, eu sou especialista em doce de leite e alfajor, então vamos para o campo, né, e sem clubismo, né, em relação à Argentina, né, já que, né, a gente sempre tem as brincadeiras, às vezes, entre Brasil e Argentina, mas vamos falar aqui do futebol nos vizinhos. Bem, Felipe, a influência inglesa em Buenos Aires ela era muito mais notável do que no resto do continente, né? Os ingleses estavam na Argentina há muito mais tempo, com mais influência. Por isso que em 20 de junho de 1867, ou seja, apenas 4 anos após a formalização do futebol na Inglaterra, há o registro da primeira partida de futebol na Argentina, que foi organizada por Thomas Hogg no Buenos Aires Cricket Club, que hoje o terreno é o atual planetário ali no Parque 3 de Fevereiro, perto do Aeroparque Jorge Newbery. O Clube Gimnasia Esgrima de Buenos Aires é fundado em 1880, mas era, como o próprio nome diz, era um clube polidesportivo, mas eu citei, né, esse fato porque a filial platense do Gimnasia é fundada em 1887 e hoje é o clube mais longevo a disputar torneios oficiais na Argentina. Estamos falando, claro, do Gimnasia Esgrima de La Plata. Em 1882, o professor escocês Watson Hutton introduz a modalidade no currículo escolar da St. Andrew e 2 anos depois ele acabaria fundando a Buenos Aires English High School. Em 1887 também é fundado o Quilmes Athletic Club, que é o atual Quilmes Athletic Club. E em 1889, em Rosário, os ferroviários da cidade formam o Central Argentine Railway Athletic Club, o atual Clube Atlético Rosário Central. O Hutton, que fundou, né, o Buenos Aires English High School, ele acaba também sendo fundador da Argentine Association Football League, em 1891.
e que em 1904 seria afiliada à Football Association na Inglaterra, já que era a única entidade que representava o futebol mundialmente, assim, por se dizer, antes da fundação da FIFA, logicamente. O primeiro campeonato é disputado nesse ano, de 1891, e 5 equipes participam, entre elas o Old Caledonians, que é o primeiro campeão, o St. Andrews, o Buenos Aires and Rosario Railway, o Belgrano Football Club e o Buenos Aires Football Club. O segundo campeonato ocorre somente em 1893 com 5 equipes diferentes, e a Argentine Association Football League é refundada com o mesmo nome, mas houve um racha também. As equipes que disputaram o segundo torneio são o Lomas Athletic, que acabou sendo campeão, o Quilmes Club, o Flores Athletic, o Buenos Aires Railway e o Buenos Aires English High School. O Lomas, ele sagra-se tricampeão, também conquistando os campeonatos de 94 e 95, enquanto que o Banfield Athletic Club, o atual Clube Atlético Banfield, também uma das equipes tradicionais do futebol argentino que seguem disputando os campeonatos da AFA, acaba debutando em 1897, mas terminou na última colocação. O primeiro grande time da Argentina, na época do amadorismo, acaba sendo o Alumni Athletic Club, que, como o próprio nome indica, era formado por ex-alunos da Buenos Aires English High School. De 1900 a 1911, o Alumni acaba conquistando 10 campeonatos e 2 Copas Honor, além de disputar o primeiro amistoso internacional de um clube argentino diante do Southampton, isso em 26 de junho de 1904, no qual os ingleses ganharam por 3-0. Outras equipes estrangeiras que excursionaram pela Argentina nesses primeiros anos foram o Nottingham Forest, em 1905, o Everton, o Swindon Town e o Tottenham, em 1912, e o Torino, em 1914. Esse sim. Esse pode... Esse sim. Sem clubismo. É. Estima-se que em 1907 existiam mais de 300 equipes espalhadas pela grande Buenos Aires. Isso mostra como o futebol já havia se popularizado, tinha saído, né, dos círculos ingleses e ganhado os arrabaldes, né, os bairros mais distantes do centro. Inclusive, como eu falei no bloco anterior, outros imigrantes, né, como italianos e espanhóis. Ocorre um racha entre a Associação Argentina de Fútbol e a Federação Argentina de Fútbol, de 1912 a 14, e de 1913 a 21, o Racing Clube, o atual Racing de Avejaneda, conquistou 8 campeonatos, sendo a segunda equipe mais vencedora após o Alumni nos tempos do amadorismo. Só que a diferença do Alumni, o Racing segue disputando os campeonatos atualmente. Novo racha em 1919 entre a AF e a Associação Amateurs de Futebol, e isso vai acelerar o advento do profissionalismo, né? Também por uma reivindicação dos jogadores que já se enxergavam como uma classe trabalhadora. Inclusive, em 1931 acaba ocorrendo a primeira das 12 greves dos futebolistas argentinos, isso de 31 a 1997. O Grêmio, né, a Associação de Futebolistas Agremiados da Argentina, ela é muito combativa, diferente do sindicato dos atletas aqui no Brasil. Com o advento do profissionalismo, setores da imprensa acabam criando uma categoria dos clubes grandes, né? E como eles seriam catalogados dessa forma? Quais seriam os clubes grandes? Aqueles que tivessem títulos e um grande número de sócios. E esses são o Boca Juniors, que até esse período tinha conquistado 6 títulos, o Huracan, detentor de 4 campeonatos, o Independiente, bicampeão, o River Plate com somente 1 título conquistado no amadorismo, e o São Lourenço, tricampeão nos tempos do futebol não profissional ou do profissionalismo marrom. Só que
já no profissionalismo, esses números vão crescer ainda mais, porque até 1966 os clubes grandes, excetuando-se o Huracan, conquistaram todos os campeonatos disputados. O Boca Juniors foi 10 vezes campeão nesse período, o Independiente 5 vezes, o Racing 6, inclusive sendo o primeiro tricampeão argentino do profissionalismo. O River Plate conquistou 13 campeonatos, enquanto que o São Lourenço foi tetracampeão. Em 1939, os clubes santafesinos são autorizados a participar do campeonato, destacando-se o Rosário Central, o News Old Boys, o Colón e o União de Santa Fé, mas porque os demais... as demais equipes eram todas da Grande Buenos Aires. O campeonato ele não era abrangente pela Argentina. Em 1964, o Independiente tornou-se o primeiro clube a conquistar a Libertadores e até hoje é o maior campeão do torneio, com 7 títulos ao todo. Ele foi bicampeão em 65 também. Enquanto que o seu arquirrival, o Racing Clube, foi o primeiro campeão mundial do país em 1967. A partir desse ano também são criados os torneios metropolitanos, somente com clubes filiados à AFA, ou seja, os da Grande Buenos Aires, e o Nacional, um em cada semestre. Daí sim, com participação de clubes filiados às ligas provinciais. Acabam surgindo novas caras entre os campeões. O Estudiantes La Plata ele acaba sendo campeão metropolitano em 1967, da primeira em 1982 e nacional em 1983. O clube Pincharrata também conquistou 3 Libertadores de 68 a 70, além de um Mundial em 68, batendo o Manchester United. Em 68, o Vélez Sarsfield é campeão nacional. O Chacarita Juniors é campeão metropolitano em 69. Clubismo. Não, só estou citando aviso os campeões. De clubismo. Só estou citando os campeões. O Rosário Central é campeão nacional em 71, 73 e 80. O Huracan é campeão metropolitano em 73. O News é campeão no mesmo torneio em 74. O Quilmes em 78. Enquanto que o Ferrocarril é campeão em 82 e 84. E o Argentino Juniors em 84 e 85. Em 1983 é adotado o sistema de promédios para definir os rebaixados. E isso vai acabar beneficiando os clubes grandes. Será? Então, antes de você explicar o que é o promédios, eu vou simplificar para o nosso ouvinte, tucanaram o tapetão, como diria o José Simão. Agora explica o que é o promédios. Promédio, o River Plate estava bastante mal das pernas em 83, e então definiu-se que os rebaixados iam somar as 2 temporadas anteriores e dividir por 3. Então, com isso, os clubes grandes, em teoria, nunca seriam rebaixados. Lembrando que o São Lourenço já tinha sido rebaixado em 81. Porém, no ano que adotam os promédios, o Racing é rebaixado. Então a teoria cai um pouco por baixo, e o próprio River Plate foi rebaixado depois em 2011, e o Independiente em 2013 também pelos promédios. Entre as temporadas de 1885 e 90, o futebol argentino se adequa ao calendário europeu e acaba tendo apenas um campeão por ano. São eles River Plate, Rosário Central, News Old Boys, Independiente e River Plate novamente. Em 87 surge a primeira B Nacional, ou seja, a segunda divisão argentina também vai ter abrangência nacional agora, mas isso é uma característica também do futebol argentino, que a partir da terceira divisão as categorias são regionalizadas, né? Então existem as divisões metropolitanas e as federais, assim como na política argentina, como a gente viu no século XIX. De 1990 a 2012 voltam os torneios curtos, agora denominados Apertura, que era disputado no segundo semestre, e o Clausura do primeiro semestre. Nesse formato surgem novos campeões também, o Lanús, que ganhou a Apertura de 2007, o Banfield, que ganhou a Apertura de 2009, e o Arsenal de Sarandi, campeão do Clausura em 2012.
Por razão dos 100 anos da AFA, foi disputada a Copa Centenário entre 93 e 94, que acabou sendo conquistada pelo Rinácia La Plata, batendo o River Plate por 3-1. Esse é o único título profissional da equipe da capital platense. Em 2011 foi reeditada a Copa Argentina, que foi um torneio esquecido nos anos 60, e também tem uma abrangência federal, já que equipes de todas as províncias disputam. O Boca Juniors acabou sendo o primeiro campeão dessa nova edição, enquanto que Arsenal, Huracan e Boca Juniors novamente completam os demais campeões. Falando agora de números, né, o maior artilheiro da história do futebol argentino é o Arsenio Érico, que na verdade é paraguaio. Ele jogou no Independiente de 1934 até 46 e fez 295 gols em 332 jogos disputados. O jogador que mais vezes jogou na primeira divisão da Argentina é o Hugo Gatti, o que era conhecido como El Loco, goleiro que usava uma bandana, cabelo... Nossa, um argentino cabeludo de bandana? Estou chocado. É uma figura única na história do futebol. Ele foi um dos primeiros. Ele jogou no Atlanta de 62 a 63, no River Plate de 64 a 68, no Rinácia La Plata de 69 a 74, no União Santa Fé em 75 e encerrou a carreira no Boca Juniors de 76 a 88, ou seja, ele jogou só 26 temporadas. Fominha, né? E os treinadores mais vezes campeões foram o Ángel Labruna, o Carlos Bianchi e o Ramon Dias, cada um com 7 títulos. Falando brevemente da seleção argentina agora, né? O primeiro jogo... Por que brevemente? Que preconceito é esse? Porque a gente já falou bastante no especial da Copa América. Não é preconceito nenhum, mas... E as Copas do Mundo que eles ganharam? Vamos falar. E os 23 anos de jejum? E o Batistuta? Isso daí você não vai falar, né? Vou falar. O primeiro jogo da Argentina foi em 1901, 16 de maio de 1901, no qual ela bateu o Uruguai em Montevideo por 3-2. De 1905 a 1992 foi disputada a Copa Lipton entre a Argentina e o Uruguai. Isso mesmo que vocês estão imaginando, ela era patrocinada pelo chá. E a Argentina foi 18 vezes campeã, enquanto que o Uruguai ganhou 11 vezes esse torneio. Em 1910, no centenário da Revolução de Maio, é disputado um triangular entre Argentina, Chile e Uruguai. E o Dom Héctor Rivadavia Gomes, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, volta ao seu país com a ideia de organizar um torneio entre seleções sul-americanas. Como vocês viram, foi o pontapé para a Copa América. O primeiro jogo entre Argentina e Brasil foi no Sul-Americano foi um amistoso em 20 de setembro de 1914, vitória dos hermanos por 3-0. E de 14 a 76 também foi botado em disputa a Copa Roca entre brasileiros e argentinos, no qual o Brasil levou a melhor por 8 vezes contra 4 títulos argentinos. No centenário da Declaração da Independência das Províncias Unidas, é fundada a Confederação Sul-Americana e disputado também o primeiro torneio, como vocês observaram no podcast sobre a Copa América. A Argentina demorou 5 anos para conquistar a Copa América pela primeira vez, e no torneio disputado no Uruguai em 24, a primeira morte de um torcedor, no caso o uruguaio Pedro Dembe, em confronto entre torcedores. Segundo o levantamento da ONG Salvemos al Fútbol, de 24 até os dias de hoje, foram 312 vítimas fatais envolvendo torcedores argentinos. O Cesário Onsari converteu o primeiro gol olímpico na vitória por 2-1 da Argentina sobre os atuais campeões olímpicos, o Uruguai, que também era o atual campeão sul-americano, e a Argentina acabou conquistando o seu segundo título sul-americano em 1925. Argentinos e uruguaios se encontraram novamente nas finais dos Jogos Olímpicos de Amsterdã, no qual os hermanos argentinos acabaram amargando a prata. Aliás, combina com o nome, né? Nova revanche argentina, em 1929, acaba batendo o Uruguai, mas perde o título mundial já em 1930, no qual os arquirrivais bateram
a Argentina por 4-2 na final disputada em Montevidéu. Porém, no Mundial seguinte, nem a Argentina nem o Uruguai acabaram disputando, mas 4 argentinos foram campeões mundiais. São eles Atílio de Maria, que jogava na Internazionale, Henrique Gaita, que jogava na Roma, Luiz Monte, da Juventus, e Raimundo Orsi, também da Juve. Foram 4 dos oriundi que participaram do primeiro título mundial da Azurra, que jogava em casa naquela ocasião. A Argentina novamente cedia o sul-americano entre 36 e 37, quando disputavam 6 seleções, e acaba sendo campeã em casa novamente. Na década de 40, a Argentina acaba conquistando 4 dos 6 títulos possíveis do sul-americano, incluindo uma final contra o Brasil, que teve uma batalha campal no Monumental de Núñez, estádio do River Plate. Por conta dessa briga, e também, como a gente viu no episódio sobre a Colômbia, em relação à Liga Pirata, a Argentina acaba boicotando a Copa do Mundo sediada no Brasil. 3 anos depois, é instituído o Dia del Futebolista Argentino, após a vitória dos hermanos sobre os ingleses de virada no Monumental de Núñez, em 14 de maio de 1953. 2 gols de Grigio e 1 de Michele. A seleção argentina volta a disputar uma Copa do Mundo em 58, mas termina lá lanterna do Grupo A, atrás de Irlanda do Norte, Alemanha Ocidental e Tchecoslováquia. No Mundial seguinte, novamente não passa da fase de grupos, disputado no Chile, perdendo para a Inglaterra, empatando com a Hungria. Já em 1966, novo confronto com os ingleses, e Antônio Ratin é expulso de forma polêmica pelo árbitro alemão Rudolf Krentling, ao se recusar a deixar o campo, fazendo gestos para a torcida inglesa. Inclusive, esse é um dos motivos que fez a FIFA adotar os cartões amarelo e vermelho, já que o Ratinho não estava entendendo nada do que o árbitro estava falando para ele, e houve também um certo cisma diplomático com os ingleses por conta do seu capitão, do capitão da Argentina. A seleção argentina é eliminada pela primeira vez nas eliminatórias ao ser batida por Bolívia e Peru no triangular para o Mundial de 1970. Já na Copa de 74, uma discreta participação a terminar em último no quadrangular semifinal, atrás de Holanda, Brasil e Alemanha Oriental. A Argentina acaba sendo campeã pela primeira vez jogando em casa, mas um Mundial bastante polêmico, né? O Mundial que, jogando em casa, né? Parece que o presidente da Argentina, era um cara super dócil. O chefe da Federação Argentina na época também era um cara mega honesto, não era? Almirante Lacoste. Não, mas ele tinha um assessor, então, se viu? Um cara chamado Grondona? O Grondona era diretor de futebol. Ah, tá. Ele era um dos principais. E ele é um cara super honesto. Né? Tem um Ficou histórico. 35 anos sobre a frente da AFA. E ainda nessa Copa teve uma grande coincidência que o goleiro do Peru era muito ruim, né? Não, daí enfim, ele era argentino, né? Naturalizado, o Quiroga. É sério isso? Isso é verdade. Eu não sabia. Mas enfim, ele só era naturalizado e ruim, ele não levou alguma coisa? O pior que ali a zaga do Peru que foi o mais complicado, né? Mas diversas polêmicas, né, rondaram o Mundial de 78. Começa pelo assassinato do general Omar Atix, que era doente autárquico mundial, os organizadores do evento, e justamente ele foi assassinado, dizem, né, que a mando do seu rival, o almirante Lacoste, que depois acaba se tornando uma figura proeminente na FIFA, justamente pelo sucesso financeiro do Mundial. Só para registrar para os nossos ouvintes, o Matias fez uma aspas no ar, tá? Enfim. Teve uma polêmica também com um jogador sueco, o Ralf Edenstone, que foi sequestrado pela AAA, que era a Aliança Anticomunista Argentina, porque achavam que ele era um militante montoneiro. O Paul Breitner, inclusive, que era maoísta, o lateral alemão do Bayern de Munique também, boicotou a Copa do Mundo disputada na Argentina. Além de maoísta, ele era também cachacista. Aí é você que está dizendo. Não, é ele mesmo. Na biografia dele, ele confessa que ele era alcoólatra na época de atleta. Tá, okay. E jogou aquilo, imagina se fosse atleta.
E não só o Brighton, como outros jogadores europeus também boicotaram. E uma coisa curiosa da Copa de 78, que você certamente vai explicar muito melhor que eu, mas nossos ouvintes certamente vão ver no panteão dos ídolos argentinos, dois nomes, Daniel Passarella e Diego Maradona. E na Copa de 78 só estava um deles. Sim. E o outro não estava por causa dele, né? Conta essa tesourada aí. Sempre teve uma disputa, né? Por liderança na Argentina, e o Maradona surgiu muito, muito jovem, né? Em 75, 76, já era destaque no Argentino Júniors, e o Passarella não queria dividir o holofote, né? Inclusive, em 86, depois a figura mudou, né? O Maradona acabou sendo capitão e o Passarella foi pro banco. Mas em 78 o Maradona nem pro banco foi, né? Nem pro banco foi. Mas em 79 o Maradona e o Ramon Dias conduziram a Argentina também ao primeiro título mundial sub-20 realizado no Japão. Mas já na primeira Copa que o Diego jogou profissionalmente, entre os adultos, né? Não foi muito boa, né? A Argentina ganhou apenas 2 jogos e perdeu os demais 3 em 82. Só que Maradona deu a volta por cima, né, em 86, conduzindo a Argentina ao bicampeonato no México. E falar da Argentina nos anos 90 e 2000, Felipe? Não, acho que dá pra falar, porque saindo um pouco da brincadeira, embora seja um momento propício para isso, talvez seja um dos principais, se não o maior caso na história de nós termos um país com uma grande geração de jogadores e que não ganhou nada, né? Não ganhou nem título regional, assim. Você pega a seleção argentina, Copa de 2002... 98 e 2002, que era a mesma geração, né, do Batistuta, Redondo, Zanetti. Em 2006... o Passarella teve problema com o Redondo também. Em 2006, você já tem um processo de renovação, já tem o menino da sonegação ali no elenco, já tem a aposentadoria de alguns jogadores, como do Ayala, do Batistuta e tal, mas é uma das maiores gerações que não ganhou nada. A gente está falando que o maior artilheiro da história da Argentina até pouco tempo atrás, superado pelo Messi, jogou nessa época e ganhou 2 títulos. Ele ganhou 2 títulos, mas quando ele ainda era o coadjuvante de Canidia, desses caras. Quando a gente está falando de uma geração Verón, foi outro que teve muito destaque e não ganhou nada. É um caso muito, não sei se a ser estudado, mas enfim, é um caso muito curioso. Né? A Argentina teve um timaço nessa época. Né? Os nossos ouvintes um pouco mais velhos vão lembrar que às vezes era melhor jogar com a Argentina do que com o Brasil no videogame. Antigamente, então é interessante pensar nisso mesmo. Não sei se tem a ver com a relação econômica do país na época, mas isso já é assunto para outro bloco. Sim, e a gente não pode esquecer também dos 2 títulos olímpicos da Argentina, tá certo que é sub-23. É uma configuração diferente, mas a Argentina acaba levando o ouro em 2004 e 2008. Falar um pouco de números, né? Impressionante que no caso da Argentina, como os detentores dos recordes, eu acredito que todos os nossos ouvintes viram jogar, né? Os maiores artilheiros são o Lionel Messi, com 55 gols em 133 jogos, ele que jogou de 2005 a 2016, já que ele aparentemente se aposentou da seleção, né? É o que diz. O Gabriel Batistuta, que jogou de 1991 a 2006, fez 54 gols em 77 jogos, enquanto que o Hernan Crespo, que jogou um pouco menos em termos de tempo, não tanto de bola, de 1995 a 2007, jogou 64 jogos pela seleção, marcando 35 gols. O Crespo era grosso, vai. Eu gostava dele. Não, ele era aquele grosso que faz gol. Ele não era jogador de futebol, ele era centroavante, né? Já diria da Maravilha. Ele mas tinha técnica. É diferente. Mas ele não era um Batistuta. Mas não era um Julio Cruz. Sim, não, pera aí, calma lá também, né? Ele era, enfim. Não sei, difícil comparar. Era uma Luiz, não, a Luiz Chulapa também não. Aí o seu coração vai tremer, né, nesse comentário. Os jogadores que mais vestiram a camisa argentina são Javier Zanetti, que jogou de 1994 a 2011,
realizando 145 partidas. O Javier Mascherano, que ainda está na atividade desde 2003, disputando 129 encontros pela seleção argentina. E o Roberto Ayala, que de 1994 a 2007 jogou 115 vezes pela seleção argentina. Vamos passar agora para os anos do peronismo e também das ditaduras militares subsequentes na Argentina, Felipe. Manda bala. Cuidado. A história. Bem, falando dos primeiros anos do peronismo, né, já em 1946 ele anuncia o seu primeiro plano quinquenal. No mesmo ano ele estatiza o Banco Central e no ano seguinte as ferrovias inglesas. Em 49 ocorre uma reforma constitucional que permite a reeleição do Perón, o que ocorre em 1951. No mesmo ano da sua reeleição, há uma tentativa de sublevação militar contra o seu governo, e no ano seguinte morre de causas naturais a sua companheira Eva Duarte Perón, a Evita. 3 anos depois, ocorre o bombardeio da Praça de Maio, que é considerado o batismo de fogo da ANA, né, da Força Aérea Argentina, e mais uma tentativa de golpe contra o Perón, que vai ser bem sucedida em 16 de setembro de 1955 com a Revolução Libertadora. O Perón ele tinha muita resistência em relação aos setores mais conservadores da Argentina, justamente pela proximidade dele com os trabalhadores e a retórica populista, né, que é bem marcada. O Perón acaba buscando exílio no Paraguai e assume o general Eduardo Lonardi, sendo substituído 2 meses depois pelo general Eugênio Aramburu. Em 1958, o radical Arturo Fronzi é eleito com apoio dos peronistas e, tal qual Juscelino Kubitschek, ele acaba apostando no desenvolvimentismo, Felipe. O desenvolvimentismo que nessa época era uma ideia muito vigente por toda a América Latina, até por conta da CEPAL, né, a Comissão para a América Latina das Nações Unidas, que foi organizada e fundada justamente por um brasileiro e por um argentino. No caso do Brasil, o Celso Furtado, no caso da Argentina, o Raul Prebisch, que tem ideias muito parecidas com a do Celso Furtado. Se não me engano, o Raul Prebisch morreu na mesma época que o Celso Furtado também, um pouco antes, talvez. E tem um livro muito interessante sobre o Prebisch da editora Contraponto. Não é um jabá, tá? Não estou sendo pago para isso, mas nessa questão do desenvolvimentismo, de você desenvolver a indústria nacional, né, a política de substituição de importações e o Estado ser um elemento que desenvolva a indústria nacional, né, permita essas economias saírem do estágio agrário, né, porque o Brasil era... A gente fala do café como no passado, mas o café era a principal pauta exportadora do Brasil até a década de 50, 60, basicamente. Na Argentina, a gente tem os frigoríficos e o trigo, né? A exportação de carne, couro e principalmente plantação de trigo. Não lembro como exporta trigo, não sei, não faço a mínima ideia. Mas então essas ideias eram muito comuns por todo o continente por conta da CEPAL e não coincidentemente, né, Celso Furtado e Raul Prebisch aí no comando. No ano seguinte acaba ocorrendo a Revolução Cubana e isso vai ter bastante impacto na Argentina, justamente por conta de um dos principais líderes do movimento revolucionário, o Ernesto Guevara de la Serna, que era argentino, né, até conhecido como El Che, que é a maneira como os argentinos se chamam. Você sabe se a Argentina temia o programa espacial cubano? Felipe, não. Tá. Novamente, não. Enfim, a Argentina se abstém da votação pela exclusão de Cuba da OEA, na Conferência Pan-Americana de Punta del Este, em 1961, justamente por conta do vulto do guevarismo, né, que acaba ganhando força nos anos 60 no país. O Fronze acaba sendo deposto, olha só, mais um golpe militar na Argentina, também em 1961, após os peronistas, que tinham seu apoio, ganharem as eleições na província de Buenos Aires. Quem assume
é o Artúrio Ilha, que acaba vencendo depois das eleições de 1963, em meio a confrontos entre militares golpistas e legalistas, assim como no Brasil. O Ilha acaba perdendo o braço de ferro com o comandante-chefe Juan Carlos Onganía, que dá um novo golpe militar em 1966. Em 68 surge o Comando 17 de Outubro de las Fuerzas Armadas Peronistas, na província de Tucumã, os montoneiros no caso. Em 69 ocorre o Cordobaço, uma insurreição popular na segunda maior cidade da Argentina e que acaba forçando a queda do Onganía, que acaba sendo substituído pelo general Roberto Levingston. Augusto Vandor, um importante quadro do peronismo sindical, é assassinado pelos montoneiros em 69, que também acabam executando o ex-presidente Pedro Aramburu, em 1970. Por conta da ameaça dos montoneiros, o governo militar negocia a volta do Perón, que estava exilado em Madrid, para 1972. O Héctor Câmpora, que era delegado do Perón, acaba assumindo a presidência à frente de uma coalizão em 73. Na volta de Perón, no aeroporto de Ezeiza, ocorre o massacre de Ezeiza, em 20 de junho de 1973, um conflito armado entre setores extremistas do peronismo durante o seu desembarque. Isso é uma coisa que a gente fala bastante no Xadrez Verbal, né, Felipe? Dessas multifacetações do peronismo, que é super abrangente. Super abrangente, você está sendo gentil, né? Dá para dizer que qualquer coisa é peronismo, né? Eu adoro batata, isso é uma faceta do peronismo. Eu odeio batata, isso é uma faceta do peronismo. É impressionante, eu nunca vou entender esse negócio. O Câmpora acaba renunciando e o Perón é eleito para o seu terceiro mandato, que vai de 1973, mas acaba sendo interrompido por causas naturais. Ele falece em 74 e quem assume a presidência é sua terceira esposa, a Isabelita, que é deposta 2 anos depois em meio a uma grave crise econômica e institucional. Esse novo golpe militar tem o eufemismo de processo de reorganização nacional e é encabeçado pelo general Jorge Videla. Nesse período, de 76 a 83, estimam-se que desapareceram 30 mil argentinos no que é conhecido como a Guerra Súcia. Guerra Súcia vem de guerra suja, né, que é justamente por conta dessa disputa, não só apenas a ditadura reprimindo movimentos de esquerda, não só a ditadura reprimindo a população que não tinha nada a ver com isso, usando apenas cargos para atingir objetivos pessoais. Quem quiser ver um exemplo muito bom disso, um filme sensacional, que acho que o Matias ia até dar no fim do programa essa dica, mas eu vou tesourar ele, é O Segredo dos Seus Olhos, com Ricardo Darín, que mistura política e futebol na Argentina. Ele agora tá me olhando com puto da vida, porque eu tesourei a dica dele, ele tá com rancor. Na verdade o filme é anterior à Guerra Súcia. Ele tá pegando uma faca, ele tá vindo pra perto de mim. Não, mas desculpa, mas a questão da Guerra Súcia, você tem razão, o filme anterior. Mas a Guerra Súcia, ela tem essa questão das disputas entre as diversas facções militares, né? Então, você tinha facções militares atacando outras facções militares, disputando o poder. Então, também por isso que ela é chamada de Guerra Suja, porque era basicamente uma guerra entre diversas facções e quem pagou a conta foi, né, muitas vezes o cidadão comum. Bem, novamente uma crise econômica acaba colocando em xeque um modelo de governo, né? No caso dos militares não foi diferente, só que a tentativa frustrada deles manterem-se no poder foi apelar para uma causa nacional, no caso as Malvinas, né? Como a gente já tinha observado no primeiro quadro. Então eles acabam ocupando o arquipélago ali no Atlântico Sul, só que acabam tomando um pau dos ingleses, né? Na verdade os ingleses, essa guerra é uma guerra muito curiosa, assim, ela merece uma leitura, tal, porque os ingleses, eles, é importante a gente lembrar uma coisa: os ingleses não atacaram a Argentina continental.
Mas por que os ingleses fizeram isso? Porque eles são bonzinhos? Porque eles quiseram segurar o pé? Não, porque eles temiam que atacando a Argentina continental, você acabaria justamente dando ao governo argentino o que eles queriam. Esse fator de unidade nacional muito maior e principalmente apoio regional, né? Porque a Argentina poderia até, quem sabe, invocar o TIAR, né? Que é o Tratado Interamericano de Defesa Recíproca, de Defesa Mútua, em que todo o continente, todos os signatários teriam que intervir. E mais ainda, perder a opinião pública internacional, porque até aquele momento a Argentina era a agressora. Né? Porém, o que o Reino Unido fez foi usar muito o elemento da dissuasão, né? Que é você dar a entender que vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, tinha submarinos nucleares britânicos na Argentina, no mar do Atlântico Sul. Isso significava que eles também portavam armas nucleares? Não se sabia. Então toda essa questão também é muito interessante. E como está aqui no roteiro, elaborado muito bem por você, mas eu vou atropelar um pouco, a questão das Malvinas, ela também teve a questão do canal de Beagle, que você citou anteriormente, com o Chile, né, inclusive o Chile foi o único estado sul-americano que apoiou os ingleses. Exatamente, desde o começo do conflito. E de forma nem tão dissimulada assim, de forma nem tão escondida assim, e que foi resolvido com mediação papal em 85, depois da guerra. Porém, a delimitação do canal de Beagle entre Argentina e Chile quase fez a guerra entre os dois países estourar. Antes da Guerra das Malvinas e depois também. Lembrando que o Snoopy é um Beagle, porém o canal de Beagle não tem o nome do cachorro. Tem o nome por causa do nome do navio do Darwin. Meu Deus. Eu não posso falar do Snoopy. É um personagem querido mundialmente, eu não posso citar o Snoopy. Beleza. Não, e só para terminar, um caso interessante nas Malvinas também, é que na época um bombardeio inglês, da classe Vulcan, ficou sem combustível e teve que pousar no Rio de Janeiro. E o Brasil exigiu que após o pouso... Não foi em Canoas? Não, foi no Rio de Janeiro. Os aviões saíram de Canoas para interceptá-lo, achando que ele podia estar perdido, eventualmente até mesmo atacar o Brasil por engano. Ele foi forçado a pousar no Rio de Janeiro, o armamento foi confiscado, o avião foi inspecionado, tudo mais, seguindo os procedimentos internacionais. Só que o governo brasileiro ficou com muito medo de que isso soasse como apoio aos britânicos. Só que na verdade é procedimento internacional. Se o avião está sem combustível, ele tem o direito de pousar onde puder, para salvar as pessoas que estão dentro do avião. Né? Mas o Brasil apoiou a Argentina, inclusive cedeu de forma camuflada, cedeu aviões patrulha da classe Bandeirantes, os Bandeirulha, para as forças argentinas. Bem, em 1985, mesmo ano que teve a mediação papal em relação ao conflito de Beagle, ocorre os primeiros julgamentos e condenação dos comandantes das Forças Armadas pelos crimes cometidos durante a ditadura. E já era o governo Raul Alfonsín, né, da União Cívica Radical, ele lança o Plano Austral para tentar conter a inflação, que no final do seu mandato, em 1989, já chegava a 3.000% ao ano. E no ano anterior, ele também já tinha lançado o Plano Primavera. O Raul Alfonsín e o seu sucessor, o Carlos Menem, também sofreram tentativas de golpes por parte dos carapintadas, que eram militares revoltados com a redemocratização. É isso mesmo que vocês ouviram. Domingo Cavallo, ministro da Economia menenista, estabelece a paridade do peso ao dólar em 1991, e isso explica muito da crise argentina a partir de 2001. Historiador, ele não é feito para julgar. Porém, essa foi uma das maiores cagadas da história recente latino-americana. Seguimos. Há uma reforma constitucional que permite a reeleição de Menem em 1994, mas com a diminuição para 4 anos do seu mandato. O governo menenista consegue conter a inflação, que baixa para 0,1% ao ano, porém o desemprego atinge 18,4% em 95%. Fernando de la Rúa acaba vencendo o peronista Eduardo Duhalde em 1999 e chama novamente o Cavallo para a pasta de economia numa tentativa desesperada para salvar o plano da conversibilidade. O de la Rúa acaba declarando o estado de sítio em 19 de dezembro de 2001, após diversos saques pela Argentina toda, já que as pessoas tinham elas não podiam daí sacar, né, dinheiro do banco,
Os bancos fecharam, tinha diversas restrições. A Argentina convulsionou no final de 2001 e após a morte de 36 manifestantes, o De la Rúa renunciou. Esse período é conhecido como o de 5 presidentes em uma semana, porque ninguém queria assumir a bucha. Ela acabou sobrando para o próprio Duhalde, que tinha sido derrotado nas eleições anteriores, que convoca eleições para 2002, na qual Néstor Kirchner é eleito. E a gente para por aqui. Aí nós temos o kirchnerismo e agora o Macri, aí já é um assunto mais contemporâneo para o xadrez herbal. E só fazendo um pequeno complemento, porque essa questão da paridade do peso ao dólar, a burrada, ela é maior ainda, porque não é que o ministro da Economia assinou um documento falando, olha, agora um peso igual a $1. Beijo, tchau, não me liga. Eles colocaram isso como emenda constitucional. Os caras colocaram isso na Constituição. Então, para reverter isso depois, era outro processo extremamente doloroso. E aí a Argentina perdeu totalmente o controle cambial sobre sua própria moeda. Né? No início deu muito certo, tanto que na década de 90, né, a cada 15 semanas tinha uma matéria em alguma revista falando dos turistas argentinos em Florianópolis. Né? Dame doce. O estereótipo Brasil, década de 90, é turista argentino em Florianópolis. Só que depois o preço, a conta veio grande. De certo modo estão pagando até agora. Mas então só para fazer esse pequeno complemento, porque não foi uma mera canetada. Botaram na Constituição. Enfim. Felipe, considerações finais? Eu já dei minha dica cultural. Gostaria de lhe dar parabéns pelo roteiro e pelo seu trabalho nesse programa. Sei que o tema muito lhe interessa e eu fiquei até relapso em alguns momentos, por isso lhe peço desculpas, porém lhe desejo boa viagem, embora quando esse programa for ao você já estará viajando, mas estamos aqui no dia 8, então vou desejar boa viagem no xadrez herbal. Não esquece, não vou desejar boa viagem coisa nenhuma, tchau. Você não quer que eu faça uma boa viagem? Não, eu desejo depois. Eu desejo boa viagem ao Martim. Né? O Martim vai fazer sua primeira viagem internacional. Sua primeira viagem no geral. Ele vai sair do berço pro... Inclusive, né, você... Hoje, dia 8, está fazendo 6 meses. Martim casou. E já pôs lá o dedinho no leitor ótico, né, na Polícia Federal. Você submeteu um bebê... Não foi no poupa-tempo. A gente não tirou passaporte ainda. Ah, não é passaporte? Não foi passaporte aquilo? É só RG. É só RG. Argentina é só RG. Tô viajando aqui, mas de qualquer jeito... Mercosul, filhão, ainda não caiu. Enfim, as minhas dicas culturais, eu vou citar o livro do historiador argentino José Carlos Chiaramonte, que chama Cidades, Províncias, Estados, Origens da Nação Argentina, 1800 a 1846, da editora Russitec. Também eu vou citar o primeiro volume da coleção Margens da América Latina, da Paz e Terra, organizada pelo Marco Pamplona e pela Maria Elisa Mader. E esse chama Revoluções de Independências e Nacionalismo nas Américas, região do Prata e Chile. E falando da produção futebolística mais especificamente, eu vou citar o História Social del Fútbol, do Julio Friedenberg, e o La Era del Fútbol, do Juan José Sebrelli. Todos eles vão estar linkados ali no xadrez verbal, assim como... o trailer do filme que o Felipe indicou e também da música de encerramento que Lá vem. Chama Toco e Me Voy e que é do grupo Bersuí Vergauará, que o Leandro e a mim adora ouvir a pronúncia, correto? Encerramos mais esse Fronteiras Invisíveis do futebol. E outra coisa importante, semana que vem já tem outro. Porque não é que a gente mudou a data, a gente só mudou a data desse por conta da Semana Argentina. Mas semana que vem já tem outro, um tema que muita gente pediu, né? Um tema que cobra lateral muito bem. Enfim, então encerramos aí com o pessoal da Bersuit. Até a semana que vem. Te la toco de primera, vos si quieres la agarrar.
que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta a manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar.